O nosso próximo palestrante, ele é paraibano de Itaperoá, onde nasceu, e pernambucano de coração. Fez graduação em eletrônica no ITA, mestrado em computação na Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em computação na University of Kent at Canterbury. Ele é professor titular de engenharia de software do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco e cientista-chefe do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, onde ele é responsável por descobrir perguntas em vez de arranjar respostas. Bom, eu gostaria de convidar ao palco o presidente do Conselho de Administração do Porto Digital, Silvio Meira. Nós estamos aqui a falar sobre pessoas que são, segundo algumas óticas, as entidades mais importantes do planeta Terra, desde que a gente adota uma perspectiva filosófica antropocêntrica para isso, mas há quem discorde disso. Se vocês quiserem falar sobre sociedade da informação em uma perspectiva não antropocêntrica, procurem o trabalho de Luciano Floridi. Ele é um italiano que é professor titular de Lógica e Filosofia da Informação em Oxford, e vocês vão ver que ele propõe uma coisa muito mais radical do que ele está falando aqui, que é uma filosofia não antropocêntrica do universo em rede, onde pessoas não estão no centro. Isso é extremamente interessante, porque vai levar a gente a explicar um monte de coisas que tem a ver com trabalho e que tem, obviamente, uma conexão quase que imediata com o futuro. E eu peguei para esse artigo aqui, foi publicado ontem, numa revista chamada Communications of the Association of Computing Machinery. A tradução literal do título do artigo é Programando o Cérebro Global. Como é que a gente vai programar essa rede emergente de humanos e computadores que constitui cada vez mais um cérebro global, como se fosse um cérebro global interligado. Por quê? Porque a gente tem formas cada vez mais sofisticadas e complexas, e para um grande número de pessoas ininteligível, de conectar não só máquinas, mas conectar máquinas e humanos, ou humanos através de máquinas, né? Tem toda uma área chamada HCI, que é Human Computer Interface, uma interface entre computadores humanos e humanos, que serve para isso. Então ele diz aqui, novas formas de combinar humanos e máquinas são já extremamente importantes do ponto de vista econômico, social, e muito provavelmente vão se tornar força transformadora em domínios de negócios ou da sociedade que vão de educação à indústria, a governo e artes, né? À medida que a escala, o escopo e a conectividade dessas redes de homens, de pessoas e computadores cresce, nós acreditamos que vai ser cada vez mais interessante, mais útil, olhar para todas as pessoas e todos os computadores no nosso planeta como constituindo uma espécie de rede neural global. Isso tem a ver com uma coisa que vocês estão ouvindo falar há muito tempo, e eu também, chamada crowdsourcing, que está representada nesse sistema aqui. Quantos de vocês já tiveram a curiosidade de ver uma coisa chamada Amazon Mechanical Turk? Alguém aqui não? Isso é um sistema de habilitação de crowdsourcing, que vocês, se vocês quiserem que um problema de vocês seja resolvido sem vocês contratarem ninguém para fazer, e contratando a web como um todo para fazer, vocês vão lá na Amazon, publicam o trabalho, dizem, eu tenho esse trabalho para fazer, eu tenho esse preço que eu posso pagar por ele, e eu quero esse tipo de resultado aqui. E aí, eventualmente, pessoas vão procurar essas tarefas, achar as tarefas e ganhar dinheiro fazendo isso. Isso pode ser, essa história de você usar a rede para articular o trabalho das pessoas, pode ser literalmente articulado de volta pela rede. Também lá na Amazon tem uma linguagem de programação que você pode dizer coisas como o seguinte: bota um computador para fazer uma tarefa, quando essa tarefa estiver pronta, apresenta o resultado de uma tarefa para a pessoa e fica esperando que a pessoa complete essa tarefa. Eventualmente para 2, para 3, para 4, para 5 pessoas, para comparar o resultado das conclusões que essas pessoas vão tirar sobre, por exemplo, esse relatório aqui. Quer dizer, os números fazem sentido, dá para apresentar isso em algum lugar, e depois essas coisas continuam sendo executadas por computadores. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que esse Simple Workflow é uma linguagem
de comando para estruturar fluxos de trabalho que começam em pessoas ou computadores, passam por computadores e pessoas e acabam em pessoas e computadores, eventualmente, interligando e criando a capacidade de articular, por exemplo, trabalho científico. Se a gente começar a fazer isso, qual é o papel que tem o emprego na sociedade? Se a gente começar a misturar essa coisa de pessoas e computadores fazendo a mesma coisa e, eventualmente, passando para computadores cada vez mais coisas que estão sendo feitas para pessoas. Essa crise que o Ricardo estava falando aqui, ela tem esse impacto aqui no emprego global nos países ricos. O nível de 2007, o último trimestre de 2007, é o verde, e o nível branco é o que aconteceu no último trimestre de 2011, 4 anos depois, né? Então, você olha para o mundo todo, o número de empregos total caiu, e em países que faliram integralmente, como a Islândia, que tinha empregabilidade acima de 80%, eles caiu significativamente. Pouquíssimos países do mundo rico, e a notável exceção é a Alemanha, tiveram sua porcentagem de pessoas empregadas aumentando nesse período de 4 anos. No caso do mundo em desenvolvimento, a situação é obviamente bem melhor, apesar de ter alguns países, como a Índia, por exemplo, que estava muito conectada nesse mercado global, sofreu consideravelmente, né? O Brasil ficou basicamente no mesmo lugar que estava, mas países como o Uruguai, nosso vizinho aqui, por uma ou por outra razão, se deram extremamente bem nesse período de tempo, assim como se deu, por exemplo, o Marrocos, para onde foi terceirizada uma quantidade gigantesca de trabalho da França, por causa da língua. No passado, aqui tem uma imagem do Ledoux, de 1805, né, do Jacquard apresentando para Napoleão o seu fantástico TA automático. Alguém aqui já viu um desses funcionando? Não, um dos antigos? Isso é um computador, né, programável, que você tem um conjunto de cartões que a gente usava inicialmente nos computadores como cartões perfurados. Esses cartões controlam eventualmente o fio que entra numa malha que é estabelecida, né, uma malha de pontos abertos embaixo, e você acaba fabricando automaticamente, desde 1805, padronagens extremamente sofisticadas como essa daqui, né? Se você olha um troço desse, você diz, pô, isso parece humano. Na realidade, isso é tão humano que um humano teria uma dificuldade monumental em fazer esse negócio aqui à mão. Então é melhor que não faça mesmo. O que está acontecendo e o que está acontecendo o tempo todo? Lá em 1805, o que era que a gente estava vendo? Uma construção experimental e incremental do futuro como era visto em 1805 por Jacquard. O que a gente está vendo o tempo todo em todo canto? O futuro, ele não vem do passado, né? O futuro é uma espécie de uma escadaria virtual que vem do próprio futuro. E à medida que a gente começa a falar dele, a criar um corpo de conhecimento e coragem de assumir o risco para saltar para um degrau de uma escadaria que não existe, a partir da escada sólida onde a gente está, que a gente consegue olhar para trás e contar a história dela, né, a história idealizada, a história linear, né, a história teleológica, como se chama, quando a gente cria coragem e salta para esse futuro que a gente já antevê, ele passa a existir. E ele é acoplado nessa nossa escadaria de história para trás. A história para frente é sempre arriscado, é sempre um plano, é sempre um negócio que pode ou não pode acontecer, é sempre uma coisa que tem risco. Do ponto de vista do futuro, o que a gente pode olhar e dizer, olha, tem um conjunto de tendências que todos nós estamos falando sobre elas, do ponto de vista tecnológico, que vão afetar as empresas. Essas tendências vão ter que implicações sobre as empresas de nós todos, sobre os negócios de nós todos, sobre os mercados, sobre a parte da sociedade que a gente pode chamar de mercados e de negócios. Nunca saberemos ao certo, porque se trata o tempo todo de execução imperfeita do desconhecido. A gente vai fazer uma coisa que a gente não sabe o que é, de um jeito que a gente nunca fez. Então não vai sair que preste da primeira vez. Quando se estabelecer, é velho, e aí a gente não vai precisar se preocupar com isso, porque está ultrapassado, porque a gente sabe executar, não é? Por trás dessa história de execução imperfeita do desconhecido, tem um nome que vocês conhecem em todas as empresas, que virou um mantra há muito tempo, que é essa história de inovação. Por que a gente está nesse negócio de inovação o tempo todo? Ora, primeiro porque existe a força criativa, a força humana criativa, a força de fazer perguntas.
Ainda agora se disse aqui que o meu papel no César não é encontrar resposta, é fazer pergunta. E é isso mesmo. O papel do cientista-chefe no César não é o cara que sabe a resposta para tudo. É o cara que passa o tempo todo fazendo perguntas, inclusive sobre a organização. Essa força criativa que está encapsulada, talvez, ou incorporada como tecnologia na sociedade hoje, ela é um engenho de criação de possibilidades. A gente faz porque é possível fazer. Então, ninguém pergunta, né, se Ricardo estava dizendo, uma das frases dele é que a natureza, ou os ecossistemas, se a gente quiser, se eles não obedecem nenhum princípio ético ou valores morais, a tecnologia também. Então você está a ponto da gente estar para ver um negócio chamado Google Self-Driving Cars. Vocês devem ter visto isso na televisão. Carros autodirigíveis que Google está fazendo. Na verdade, o Google não vai fazer o carro. O Google está em amplas negociações com fábricas de automóveis várias para vender um opcional para o seu, para o meu carro, para o carro de todo mundo, pelo menos onde as ruas funcionem mais ou menos e a sinalização do trânsito existe de forma minimamente coerente, para vender um opcional que vai custar $3.000 para o usuário final que dirige o seu carro sozinho. Isso já foi testado no meio da rua e tem 500 mil quilômetros sem nenhum acidente, parando em todos os sinais, nunca atropelou um pedestre, dirigindo de noite, na chuva, na lama, na neve, em todo canto. Então, aí você faz a seguinte pergunta: pô, mas isso não vai desempregar todos os motoristas de ônibus e de táxi? A resposta é sim. Da mesma forma que o TEA de Jaquá desempregou uma quantidade infinita de tecelões que passavam 14, 15 horas por dia numa máquina de tecer e alguns, em muitos casos, quando erravam o lugar onde o ponto ficava na malha, eram chicoteados, sofriam punições físicas. Toda vez que me fazem essa pergunta do que vai acontecer com essa possibilidade aqui, se eu não estou preocupado com esse problema, eu faço a pergunta de volta. Lembrem-se que a minha possibilidade única, já que a minha especialização é essa, é fazer perguntas. E a pergunta é o seguinte: quantos de vocês nessa sala tem um filho, um neto, um sobrinho, ou qualquer parente, cujo futuro desejado por vocês, para eles, é ser motorista de ônibus? Pronto. Estamos entendidos, certo? Legal. Tecnologia é o domínio da possibilidade. Se é possível, será feito. Para nós todos aqui nessa sala, inclusive nós como recursos humanos, nós temos um problema de longo prazo, que é o seguinte: todos os entendimentos desse negócio vêm da área de humanidades, que vai sacar o que está acontecendo no muito longo prazo. Nós vamos levar muito mais tempo do que o tempo de botar um beta no mercado e fazer uma interface minimamente coerente para ele, para a gente saber quais são as consequências disso, quais são as aplicações, por que a gente devia fazer do jeito tal e não qual, e qual é o impacto desse negócio no meu trabalho, e eu devia ou não devia ter na minha empresa, por exemplo, uma estratégia de redes sociais para capturar pessoas para trabalharem para mim, para resolver problemas para o meu mercado, e como é que eu vou fazer isso, e qual é a melhor forma de fazer isso. Está lá, você tem Facebook com 900 milhões de usuários, 500 milhões de usuários logados lá todo dia, ou seja, as pessoas que vão trabalhar conosco, e as pessoas para quem a gente trabalha estão lá. Isso é mais de 2/3 de toda a internet do mundo está logada no Facebook. Muito bem, e a gente tem uma estratégia para isso? Não, mas existe. Está lá e a gente vai ter que aprender fazendo. Execução imperfeita do desconhecido. Tecnologia é contexto desse nosso mundo. Então, como foi que a gente chegou aqui? Vamos pegar a história que o Ricardo estava contando aqui. Inovação acontece em ondas. Aquele negócio de Jaquá, lá no século 18 para 19, né, é aqui, ó. É essa onda de mecanização e comércio. A ela se segue uma onda de vapor e ferrovias, que criou uma parte significativa da indústria que a gente conhece hoje, né? Boa parte das coisas com que a gente trabalha vem daqui dos anos 1850, 1870. A eletricidade é de 1880. Mas a onda de inovação da eletricidade, naquela onda que o Ricardo estava montando lá, ela tem o seu pico lá pela Segunda Guerra Mundial, de inovação. A parte de eletricidade dela cria uma onda de inovação de eletrônica depois da Segunda Guerra Mundial e, obviamente, de inovação por causa da Segunda Guerra Mundial, como o Ricardo estava mostrando aqui, que cria uma certa coisa de conectividade. Para a gente ter uma ideia do que está acontecendo hoje, a capacidade computacional, pelo mesmo preço, aumentou
em 40 anos, nesses 40 anos aqui, 1 bilhão de vezes. Isso aqui são 9 zeros. Detalhe, outro crescimento de 1 bilhão de vezes de capacidade computacional pelo mesmo preço está ocorrendo agora e vai até 2030. Ou seja, em 2030, o que a gente usa hoje de capacidade computacional, de comunicação, de armazenamento, vai parecer brincadeira. Isso vai ser a idade da pedra, literal. É só a gente olhar para trás e ver o que era que tinha em 1965. Eram computadores que 1 megabyte de memória ocupava essa sala daqui, talvez 3 salas dessa, dependendo da tecnologia. Tá? Vocês têm gigabytes de memória nos seus smartphones, só para a gente notar. Não é? Essa onda de inovação de eletrônica aqui possibilitou uma onda de inovação de software e redes, que é essa onda que a gente está vendo aí. No fim de 2011, havia 2,3 bilhões de pessoas na internet, esse número está em 2 bilhões e 500 milhões de pessoas na internet hoje. Não é? Só para a gente ver o que acontece a cada minuto enquanto a gente está conversando aqui, são 700 mil buscas feitas a Google, 695 mil mudanças de status em Facebook, que levam a 510 mil comentários em Facebook. É alguma coisa como, se não tiver acontecendo nada relevante, como a gravidez de Beyoncé, acontecem 100 mil tweets por minuto. Tá? A gravidez de Beyoncé, que é o evento mais relevante que aconteceu na face da Terra nos últimos 1000 dias, levou a 350 mil tweets por minuto. Tá certo? Só para a gente saber também o que está acontecendo, a cada minuto são jogados 208 mil minutos de Angry Birds, por gente que está trabalhando para vocês. Imagine isso em tempo produtivo. Mas quem disse que esse tempo aqui não é produtivo? Não é? Banda larga móvel, no meio dessa revolução que a gente está, vai aumentar em 10 vezes o tráfego dos dados nos próximos 5 anos. Ou seja, nós não vimos absolutamente nada acontecendo. Não vai aumentar em 10% ou em 100%. Vai aumentar em 10 vezes. 10 vezes em 5 anos. A gente tem uma máxima que eu estabeleci lá no César há muito tempo, que é o seguinte: toda vez que você vê uma curva que faz assim, se não for você que estiver causando ela, você deve ficar com medo. Deve ir para casa apavorado para perguntar o que puta que pariu que está acontecendo e por que eu só soube agora. Certo? Então você está ao mesmo tempo apavorado e atrasado. Não é assim que você acabou de saber. Porque uma coisa que acontece com essas curvas, se você bota elas assim numa perspectiva temporal maior, é que se você não está causando a curva, você só nota quando já não dá mais para acompanhar. Né? Quando a coisa já pegou, você diz, putz, como é que em 551 dias, olhando para aqueles números que Ricardo estava falando, esses carinhas do Instagram criaram um negócio que vale $1 bilhão. Não só vale, mas alguém efetivamente pagou isso por eles. Por que vale $1 bilhão? Vale $1 bilhão por causa do grau de expectativa criado com aquele negócio lá e o uso para essa curva aqui. O que Facebook pagou foi por ter chegado atrasado. Ele não viu essa curva aparecendo e teve que comprar a curva. É o efeito daquela borboleta que, quando ela bate as asas não sei aonde, o mercado de capitais explode em Nova York. Então, essa história de sistemas em rede, esses novos sistemas holísticos, por sua vez, eles são parte de uma ultra mega revolução. Que a gente está saindo dessa sociedade industrial que vinha até aqui, e eu não acho que a variável que identifica é a sociedade do K, Ricardo. É a sociedade do X. Na realidade, é a sociedade do K, né? Do K de knowledge em inglês. Para ser mais exato, é um ambiente que a gente podia chamar de KISS, que vocês conhecem como Keep It Simple, Stupid. Né? Mantenha as coisas simples, estúpido. Mas também é Knowledge, Information and Services Society. É uma sociedade de serviços, informação e conhecimento. Essa sociedade de informação, de serviços e conhecimento é o que está ao nosso redor, em todos os cantos, numa intensidade que a gente nunca viu. E é onde é absolutamente essencial a gente falar 100% do tempo em aprendizado, conhecimento e inovação, que aqui é aprender, desaprender e reaprender 100% do tempo. Talvez
já que a gente está falando tanto de inovação aqui, a gente devesse falar de design. Não design de interface, das caixinhas, das latas, mas do grand design, do design do K, o design do conhecimento. O design que significa entender e aprender os fluxos de acontecimentos ao nosso redor, intervir neles para sair de uma situação atual para uma situação desejada. O que faz com que a maior inovação de todas não seja uma criação tecnológica, um novo gadget na minha mão, mas uma revisão completa de como é que o mundo funciona ao meu redor, e não necessariamente por causa de um gadget, mas criando a demanda para alguns deles ou eliminando a demanda para alguns outros. Esse design é o que está na base da inovação, que é a nossa preocupação diuturna, né? Design, inovação e diferenciação. Diferenciação é a única coisa que vai fazer a gente sobreviver num ambiente mutante. Design é o fundamento, inovação junto com tecnologia e marketing, volto para Ricardo de novo, é meio, não é? Olhando para isso, quais são 10 tendências bem rápidas, eu não vou entrar no detalhe de nenhuma delas. Criação colaborativa de valor em rede. 70% das empresas, entre as 500 maiores do mundo, estão tentando fazer isso hoje. Crowdsourcing, laboratórios, Open Innovation, o que você quiser. Seu negócio é comunidade. Nós estamos falando das empresas virarem coalizões. Não é rede de valor. A Microsoft se junta com a Apple e Google para fazer um negócio aqui, numa coalizão do tipo A, e no tipo B eles estão brigando por causa de patente. Isso é paraconsistente. Esquizofrenia organizacional total. Nós não estamos brigando contra ninguém, nós somos parte de coalizões diferentes entre negócios iguais, ou que têm o mesmo nome. Conexões para interagir com o mercado, com as pessoas, com os competidores. Seu negócio é comunidade. Atendimento no Facebook, para quem está usando, tem um retorno de 50% melhor do que call center, do ponto de vista de performance. Colaboração em larga escala. Volto para o Ricardo, estava dizendo de novo. Saia do seu silo, esqueça que é uma cadeia e perceba que você tem ou é parte de uma rede de valor. Negócio é comunidade. Internet das coisas. 2025. Usando a rede, não é com login, a gente vai ter 3 bilhões de pessoas e 3 trilhões de coisas. Inclusive aquela banana que eu estava falando. Tudo conectado, em rede, negócios integrados. Da gente falar com o carro para ele falar com a porta da casa para fazer tal coisa. Tá certo? Nós estamos falando de volumes de dados que estão sendo gerados por essas pessoas, pelas coisas que estão conectadas, que transformam o nosso negócio numa pergunta permanente. E se a gente fosse fazer tal coisa? Os dados estão lá. O volume global de dados é multiplicado por 2 a cada 18 meses no momento. Por 2 a cada 18 meses. O Walmart gera por ano a mesma quantidade de dados que está armazenado em todos os livros da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Só dele. Sustentabilidade, equilíbrio e lucro. Negócios em contexto, é aquela onda de sistemas holísticos, sistemas em rede, de dar conta do ambiente ao nosso redor. Qualquer coisa como serviço, tudo sob demanda, né? A gente estava falando aqui ainda agora do Amazon Mechanical Turk, da transformação dos negócios, de eu simplesmente poder dizer o seguinte, olha, eu quero contratar um business as a service. Eu não quero fazer mesmo o meu negócio, eu vou ter a ideia, vou financiar, mas eu quero que alguém faça para mim. Que alguém? Como? Onde? Quando? Não sei, pode ser no Vietnã. Tem uma startup de Recife que eu estou conversando com ela no momento, que todo o desenvolvimento de software deles, e é muito bem feito, por sinal, é feito no Vietnã por gente que eles nunca viram na vida. Pode ser um bocado de robô sentado num lugar lá, isso para eles tanto faz, está acontecendo. Pode ser até que o Vietnã esteja terceirizando, por sua vez, para a Polônia, ou para a Tailândia, ou para Myanmar. Modelos de negócios multifacetados. Quem é que paga pelo quê? Isso, incrivelmente, começou na era do rádio e da televisão, né? A audiência do rádio e da televisão era um meio que eu entregava para o anunciante para pegar a verba dele para fazer o rádio funcionar. Essa coisa é muito mais ampla hoje. Muito mais ampla hoje em todos os negócios. Não necessariamente quem está pagando por uma parte significativa do produto ou do serviço que eu estou entregando é quem está consumindo. Muito mais verdade ainda na minha área. Inovação na base da pirâmide. Emergentes e emergência no mundo inteiro. Mais gente, mais mercado, negócios ampliados, em rede. Não adianta ir tentar vender espelho
na periferia, porque a periferia está conectada em rede também e sabe que são espelhos, né? Nós estamos falando também dos bens públicos criados em rede. Problemas complexos são de todo mundo, do planeta inteiro. Nós estamos começando a entender que os negócios não só estão em contexto dentro dos mercados, mas que estão em comunidade, que estão conectados. E quando alguém, por exemplo, dá um boot e bota à falência todo o sistema econômico mundial, a coisa muda e piora para todo mundo. Então, nós estamos, aparentemente, definitivamente conectados. Redes.